Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1. E por que o Senhor está falando, pastor, que é um evangelho? Ele é um evangelho porque o teor dele é deveras uma explicação bela e santa do que é o evangelho. Por isso nós vamos ler com toda atenção, vamos nos concentrar nesse instante, nesse momento tão importante, como o presbítero disse, onde ouviremos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Que o Senhor ilumine os nossos corações em Cristo Jesus. E essa oração que eu acabei de fazer é a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. Irmãos, Paulo tinha uma ligação muito estreita com os crentes daquela igreja, daquela cidade. O apóstolo Paulo, ao final de sua segunda viagem, ele chega a Éfeso, passa pouco tempo ali, deixa alguns obreiros cuidando do trabalho. Ele então tem que fazer o caminho de volta até Antioquia. Depois ele volta para Éfeso e ali ele diz que passou 3 anos e a palavra do Senhor nos diz que ele dia e noite ensinava a palavra do Senhor. Nós lembramos da igreja de Éfeso com muita, eu diria que é quase uma onipresença na nossa mente, porque vez ou outra nós estamos falando sobre Éfeso em alguma medida. Se vocês observarem, talvez no Novo Testamento seja a igreja mais mencionada, talvez seja a igreja que mais recebeu comunicações da parte de Deus. Nesses 3 anos que o apóstolo Paulo esteve ali, ele nunca esteve em nenhuma outra igreja tanto tempo assim. Nunca. Ele cresceu tanto em seu ministério ali, a palavra de Deus se multiplicou tanto entre os efésios, que Paulo teve que alugar um local chamado Escola de Tirano, onde ali em público, e é importante dizer isso, ele em público ensinava que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. A Escola de Tirano era, inclusive nós temos achados arqueológicos nessa região,
é um lugar grande, é um anfiteatro grande, onde se pregava a palavra de Deus com toda a liberdade, por incrível que pareça, com toda a liberdade, o apóstolo Paulo pregou ali por muito tempo. Isso acontecia porque Éfeso era uma cidade importante para os negócios de Roma. Ela era a principal cidade depois de Roma. Para ela confluía muitas estradas e muitas pessoas de muitos lugares passavam por ali. Segundo uma boa mentalidade grega e segundo um bom pragmatismo romano, vamos dizer assim, eles eram tolerantes com as religiões. Eles tinham que aceitar isso porque os negócios dependiam também dessa, vamos dizer assim, dessa boa vizinhança com pessoas de vários tipos de religião. O cristianismo era mais uma delas. E parecia até que tinha alguma coisa com os judeus mesmo, parecia uma facção judaica. Só que com o passar do tempo, irmãos, ali começaram a acontecer algumas coisas bem interessantes. Ali pessoas começaram a se converter e declarar os seus pecados publicamente, segundo o livro de Atos. Ali no livro de Atos, no capítulo 18, no capítulo 19, você vai observar que os relatos são espetaculares. As pessoas estavam pegando livros de magia negra e queimando e destruindo. O apóstolo Paulo, então, estava experimentando um amor vívido por Deus, juntamente com os crentes de Éfeso. E era tão vívido esse amor, era tão fervoroso o coração daqueles irmãos, que isso começou a incomodar os feitores de imagens da deusa Diana. A deusa Diana era a deusa dos Efésios. Muitas pessoas viviam daquilo. Muitas pessoas tinham o seu meio de vida dos utensílios vendidos no templo e em toda a cidade. Isso incomodou tanto os artífices que eles entraram em choque com os crentes de Éfeso, Paulo ainda estando ali. Irmãos, foi algo tão espetacular o acontecimento, que o texto diz que por quase 2 horas o povo gritava: grande é a deusa Diana dos Efésios. É que eu tirei o microfone, porque eu não quero fazer exaltação para demônio, não. Mas, irmãos, eles gritaram por quase 2 horas isso. Imagine o fervor dessas pessoas e imagine em que grau estava o avanço do evangelho naquela cidade, irmãos. Era espetacular. Por conta disso, o apóstolo Paulo, ele teve que sair da cidade. Depois disso, ele volta àquela cidade, não na cidade em si, em Mileto, uma cidade próxima. Ele pede para que os presbíteros se dirijam até Mileto ao final de sua 3ª viagem, sabendo que deveria ir para Jerusalém para ser preso. Ali há um encontro emocionado, irmãos. Capítulo 20 de Atos. A Bíblia nos diz em Atos que aquelas pessoas choravam. Os presbíteros choravam por saber, da boca do apóstolo Paulo, que ele iria ser preso e eles não mais o veriam. Imagine, 3 anos de intenso ministério, 3 anos de ensino da palavra, 3 anos de coisas como pessoas pegando livros que poderiam ser vendidos com o dinheiro da venda, sustentar aquela pessoa pelo resto da vida dela. Irmãos, eles estavam agora abatidos. Foi um encontro realmente emocional. Um encontro que verdadeiramente mudaria aquela igreja em algum sentido, irmãos. O apóstolo Paulo, então, dá instruções aos presbíteros,
a fim de que aqueles presbíteros então transmitissem à igreja de Éfeso e evidentemente às igrejas da circunvizinhança que eram influenciadas pela igreja de Éfeso. Paulo é preso. Paulo estava na prisão. Na prisão não por causa que ele era um malfeitor. Ele estava na prisão não porque ele era alguém que vivia a fazer coisas erradas, cometer crimes. Não, ele não era um criminoso. Ele era um servo do Senhor Altíssimo. E foi preso por pregar o Evangelho. Inclusive por pregar o Evangelho aos Efésios. O apóstolo Paulo, então, da prisão, ele ouve que algumas coisas estavam acontecendo com a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele ouve que a igreja estava desfalecendo em sua fé. Abra sua Bíblia em Efésios 3. Efésios capítulo 3, versículo 13. Depois de fazer todo um arrazoado pedindo para que eles percebam o ministério dele, dizendo que ele foi posto para pregar o Evangelho, que ele está com este propósito na vida, que ele lutou por este propósito, ele chega ao versículo 13 e conclui dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. O apelo do apóstolo Paulo é nisso que está a minha glória. Se eu deixar de estar livre, se eu deixar de estar no meio de vocês, porque eu estou preso em decorrência do Evangelho, foi para pregar o Evangelho que me prende, foi para pregar o Evangelho eterno de Deus, que me colocou em cadeias, que eu estive no meio de vocês, e agora eu estou aqui. Então não desfaleçam na fé. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela foi escrita para motivar, para ser uma verdadeira, santa e genuína e única psicologia para aquela igreja. Foi realmente uma carta para tratar da tristeza da igreja, para levantar os motivos para aquela igreja, do porquê que eles não poderiam estar desfalecidos em sua fé, do porquê que eles deveriam continuar firmes na fé. Ora, irmãos, eles tinham experimentado grande avivamento, tinham experimentado o Espírito Santo no meio deles, eles não poderiam deixar o que, irmãos? O primeiro amor. O apóstolo Paulo não foi o único que esteve ali. Tíquico esteve ali. Epáfras esteve ali. Priscila, Áquila estiveram ali. Apolo foi um pregador ali. Timóteo foi pastor daquele rebanho. E Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, enquanto Timóteo pastor de Éfeso. Veja a quantidade de privilégios que essa igreja tem. 3 anos de convivência com o apóstolo Paulo, carta da prisão, que é essa carta aos Efésios, encontro de Paulo com os seus presbíteros ali de Éfeso. Depois ele escreve 2 cartas a um de seus discípulos, que passou a ser o pastor da igreja. O apóstolo João esteve ali como presbítero durante algum tempo de sua vida. E quando ele estava preso em Pátimos, o Senhor Jesus Cristo endereçou uma carta, a primeira carta, no capítulo 2 de Apocalipse, dizendo que aquela igreja era muito virtuosa, que ela sabia identificar os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Eles excluem os falsos apóstolos, mas, contudo, entretanto, porém, a igreja precisava voltar ao primeiro amor,
que era algo que estava preocupando o apóstolo Paulo já há pelo menos, no mínimo, 30 anos. A igreja parece que se deixou ainda levar por algum momento de fraqueza em decorrência dos problemas iniciados lá com a saída do apóstolo Paulo da igreja. E a gente às vezes pensa, e aqui eu quero fazer um parêntese, às vezes a gente pensa que simplesmente mudar de pastor é qualquer coisa, né? E nem sempre é assim, irmãos. Nós precisamos ser zelosos com aqueles que são pastores fiéis. E assim, queridos, o apóstolo Paulo, quando ele envia essa carta enquanto preso por causa do evangelho, ele começa a carta de uma maneira diferente, como de costume ele começou outras cartas. Se vocês observarem lá no capítulo 1, vocês, por favor, voltem ao capítulo 1, ele vai dizer que ele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos e etc. Nesse início, ele até que está seguindo a sua liturgia. Contudo, sem fazer menção de ninguém, sem fazer qualquer tipo de afago ou lembrança de qualquer coisa, ele começa o seu capítulo 1 com um beracã. Beracã é um brado de louvor e exaltação a Deus. Era uma coisa muito típica entre os judeus. Eles se levantavam e diziam coisas como essas, e elas eram ditas num fôlego só. E o texto, o grego, o texto original, ele demonstra justamente isso, porque ele se levantou para falar, como se fosse assim, se levantando para falar, e como se nem tivesse ponto, nem vírgula, não existisse nada disso, ele saiu dizendo todas essas coisas: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que que ele é bendito? Porque ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E isso, irmãos, deveria ser o motivo primeiro do porquê aquela igreja não deveria desfalecer na fé. Paulo sai dando uma série de motivos que levariam aquela igreja a refletir: eu não posso viver de cabeça baixa, justamente porque alguém está preso por pregar a mim. Eu não poderia andar desfalecendo na fé se Deus me predestinou, se Deus me elegeu e me elegeu para ser santo, para ser irrepreensível, para ser adotado por Deus em Cristo Jesus. Como é que eu posso andar assim? Por que eu vou andar desta maneira, abatido em minha alma? Se, meu irmão, Jesus Cristo, ele veio até nós e ele se humilhou e se fez como nós, e todas as coisas foram resolvidas em Cristo. Todas as coisas já estão nele. Por isso, depois que ele passa desse momento em que ele faz esse beracã, ele diz que ora pela igreja. Mais uma coisa que não era a característica das cartas do apóstolo Paulo. Depois desse brado de exaltação a Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ora. Observe comigo a partir do versículo 15 do capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. E ele ora, segundo o versículo 17, para que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então veja que os motivos da oração de Paulo é para que o povo, lembrando do que Deus fez, dos poderes de Deus, daquilo que ele fez pessoalmente com a igreja, eles tenham iluminação, espírito de sabedoria, eles percebam como é que o plano de Deus ele está se desenrolando pela vida deles. Pois bem, chegando ao final do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz no versículo 22 e 23,
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus foi dado à igreja. Não existe Jesus sem a igreja e não existe igreja sem Jesus. E ele continua dizendo no versículo 23, a qual é o seu corpo, nós, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aí eu quero ler do jeito que está no texto grego, o capítulo 2. Depois que ele diz, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ele começa o capítulo 2, que não tem capítulo 2, né, irmãos? Vocês sabem que não tinha capítulo nem versículo. Ele continua direto dizendo assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Não tinha, irmãos, eu sei que a tradução é muito importante para nós, mas ela está sonegando a força do argumento do apóstolo Paulo, porque no texto grego não há esta pequena frase, ele vos deu vida. Não tem essa frase no texto grego original. O argumento que o apóstolo Paulo quer nos transmitir é o seguinte, vocês foram conquistados por Cristo lá na eternidade, foi um decreto eterno de Deus, antes que todos existíssemos, estávamos em estado de amor, né? Nós já estávamos garantidos em Cristo. Só que a partir do versículo 1 do capítulo 2, ele quer contar uma história para o povo lá de Éfeso, o povo crente de lá. E é por isso que nessa noite eu vou falar sobre a nossa história, porque não é só a história dos Efésios, é a nossa história de salvação. O que aconteceu para que aquele povo, na prática, no tempo e no espaço, pudesse então ser chamado por Deus? Como? O primeiro argumento do apóstolo Paulo para mostrar àquela igreja que fomos tirados do nada é justamente este: você estava morto nos seus delitos e pecados, ainda que na eternidade Deus tenha decidido nos dar o seu Filho e nos fazer corpo dele. Nós não começamos como o corpo dele, nós começamos lá da lama. Aqui o apóstolo Paulo, então, conta a respeito do passado dos Efésios. Ele está falando aqui não do passado, porque no passado dos Efésios está o dia em que Cristo se revelou a eles por meio da pregação do Evangelho. Mas no passado do passado deles, havia o que, irmãos? Morte espiritual, apego aos delitos e pecados. Apego àquilo que nós fazemos ativamente e apego àquilo que nós nos omitimos de fazer para Deus. Ou seja, é na transgressão da ação e é na transgressão da omissão. Nós estávamos mortos nessa condição. O versículo 2, ele vai marcar justamente o passado do passado. Quando ele diz, nos quais andastes outrora, o verbo já está no passado, mas ele usa um outro advérbio no passado para qualificar esse verbo, e ele diz, é lá no passado do passado, andastes outrora, para dar ênfase que era um tempo anterior ao tempo que nós fomos chamados por Deus. E quais eram as coisas que estavam sobre nós nessa época? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o sistema pecaminoso, segundo o sistema da serpente no deserto, que você pode viver para você mesmo, que você pode se juntar com outros e todos nós construirmos regras que sejam para conduzir as nossas vidas, independente do que Deus ensina. O mundo, irmãos, não é simplesmente as coisas que você olha, a casa, isso não é mundanismo.
Não é você ter um carro, não é você ter um emprego, isso não é mundano, não é a sua vida secular, isso não é, irmãos. O que ele está falando aqui é de um sistema que se levanta contra Deus na coletividade. As pessoas coletivamente, elas estão com a mente disposta a se rebelarem contra Deus. E nós éramos dominados por essa influência porque o homem é influenciável. A Bíblia diz que os maus costumes, eles se tornam um vício na vida do homem. E esses vícios, eles advêm de uma má conversação. Essa má conversação gera um mau costume, e esse mau costume gera um vício. O homem é assim. O Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O livro de Provérbios diz, no capítulo 1, que nós deveríamos dar ouvidos aos sábios, e não aos tolos. Ele diz, inclusive, a partir do versículo 8, no capítulo 1 de Provérbios, que eles não deveriam deixar de dar ouvidos ao seu pai e à sua mãe, e se juntar aos gangueiros, literalmente, os malvadões. Ou seja, a má conversação, a má companhia, corrompe a nossa vida também. Então, o mundo é isso. O mundo, nós realmente saímos dele, nós estávamos nele porque queríamos e também estávamos nele porque éramos influenciados, mas isso antes de conhecer a Cristo. Depois ele vai dizer que nós estávamos sob a atuação de Satanás, de demônios. Quando nós não temos Cristo, irmãos, nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É importante notar, não é que Satanás simplesmente é o malvadão que te domina e que você não sabe o que você está fazendo. Lembre-se que o texto está dizendo que você é filho da desobediência. Então, como desobediente que és, Satanás tem vez na vida da pessoa. E ele atua, ele está sobre a vida de alguém que não conhece a Deus. Eis o motivo do porquê que nós nunca deveríamos ter comunhão com os ímpios. Eles estão sob a atuação de Satanás. É esse o motivo pelo qual Deus nunca permitiu que nós nos dessemos em casamento com os ímpios, porque eles estão sob a atuação do mundo e de Satanás. Então, ele chega ao ponto em que ele, inclusive, usa a primeira pessoa do plural, irmãos. Ele não está falando só dos outros. Ele não está falando só que nós os que estavam ouvindo, então nós aqui também, andávamos segundo o mundo, estávamos sob a atuação de Satanás. Olha o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos, a ele aí se inclui. Ele andava como? Numa disposição mental reprovável. Paulo diz que ele andava numa disposição mental reprovável. Assim como todos os outros que não têm a Cristo andam numa disposição mental reprovável. Os seus pensamentos são nulos. E é por isso que eles se dão aos pecados mais vis, porque a mente deles está tomada pelo pecado. E o pecado é fazer a sua própria vontade, e não a vontade de Deus, não se submeter a Deus. Então ele diz, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, esse texto aqui é uma das coisas mais belas, se nós fôssemos aqui aceitar, numa academia aí, por exemplo, dentro da universidade, vamos estudar antropologia. Qual é o versículo-chave da antropologia do mundo? Efésios 2, 3. Sabe por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte, nós andávamos segundo as inclinações, aí eu vou fazer o movimento para que vocês entendam, da carne. As inclinações da carne. Isso quer dizer o quê? Segundo o fígado, segundo as entranhas, o cara que reage, aquele homem descontrolado que reage pelas vísceras.
é muito bravo, ou então é muito sentimental, é desesperado, cai no chão. É esse tipo de coisa que vem dos desejos. Tal como aquela situação em que você vê uma mulher, vê um homem e deseja visceralmente aquela pessoa e cai com aquela pessoa e diz: foi sem pensar, foi um impulso do desejo. É porque vem daqui de baixo, vem daquilo que é mais baixo, vem daquilo que é inferior da alma. Depois ele vai dizer que é fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente pensa que a demonstração de que também a nossa mente está corrompida é porque ele menciona a palavra pensamentos. E não é, irmãos. Essa palavra aí, vontade, é uma palavra grega que muitas vezes, no seu radical, é usada esta palavra para descrever o que Deus tem vontade e assim ele executa, porque ele premedita. Deus ele tem o poder de premeditar, de antever todas as coisas. Então ele é o único que pode fazer tudo pensando em todas as consequências, todas as probabilidades. Ele tinha todas as probabilidades diante de si, ou seja, qualquer vontade de Deus seria totalmente possível se ela não contradiz a sua essência, o seu ser. Ele está dizendo, então, que o homem, ele também premedita de maneira racional fazer o que é pecado. Então, não é só o desejo, aquele desejo vil e baixo. A mente do homem, ou seja, os seus pensamentos, eles também são carnais. Eles não estão a salvo de influências pecaminosas, de desejos corruptos. Não, irmãos. Nós, quando não tínhamos a Cristo, nós vivíamos completamente mergulhados no pecado. Por quê? O versículo 2, o versículo 3 é uma explicação do versículo 1 para o que ele diz: estávamos mortos estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a explicação é como funciona uma oração subordinada. Ela vai se subordinando a esta declaração primeira. O que é estar morto no seu delito e pecado? É estar afastado de Deus. Por quê? Porque o mundo é o meu Senhor, o diabo é o meu Deus, e quem manda em mim sou eu, o meu próprio ventre, as minhas próprias razões, todo o meu raciocínio estava voltado para um ato de rebelião aberta contra Deus. Você era bonzinho, meu irmão, e deu uma chance para Jesus? Quem aqui deu uma chance para Jesus dá uma cambalhota? Não, né, pastor? Ninguém. Não dá, porque ninguém deu chance para Deus. Por isso que o texto, no versículo 4, agora sim, ele faz um ato realmente, assim, Paulo, ele escreve de uma maneira muito bela, irmãos, esse texto, porque ele faz um contraste. Ele está dizendo que você é a pior pessoa, e não tinha nenhum que não fosse. Nós éramos filhos da ira, nós éramos como o mundo, como todos os outros, vivíamos para nós mesmos, cheio de ira. Nós éramos merecedores da ira. Aí Deus vai lá e diz: o que mais? Deus, por meio do apóstolo Paulo, Deus diz: sendo rico em misericórdia. E aqui a palavra misericórdia faz todo sentido, irmãos, porque misericórdia é uma palavra que vem lá do hebraico, quer dizer que é aquele que senta na sarjeta. Deus teve misericórdia de quem não poderia dar nada a ele em troca. Éramos cães sarnentos. É sarnentos, né, que chama, né? Vivíamos lá no meio-fio, por onde passam todos os dejetos. Lembre-se que dificilmente uma cidade naquela época tinha saneamento. Os dejetos passavam por onde estavam aqueles miseráveis. Nós éramos miseráveis. Nós todos aqui, irmãos. E Deus teve misericórdia.
ele se compadeceu do que não poderia dar nada a ele em troca, por isso que é mais Deus. E não mais o homem descobriu um caminho. Não foi assim. Foi mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí ele volta de novo, para não esquecer, para ficar forte isso. E estando nós mortos em nossos delitos, ele mais uma vez usa a primeira pessoa do plural para se incluir. Ele agora está dizendo, eu também estava morto. É por isso que ele repete, além de nos fazer lembrar, ele está dizendo que inclusive os judeus vivem mortos nos seus delitos e pecados e precisam de quem? De quem que os judeus e os gentios precisam, irmãos? Eles precisam de Cristo, como diz o versículo 5. Nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui nós vamos ver a beleza no sentido contrário ao que é dito no capítulo 3, no versículo 3. Se há uma grande demonstração antropológica e psicológica, sei lá, para enfrentar aqui a pregação, da alma humana pecadora, Paulo, por outro lado, ele vai mostrar de uma maneira ainda mais bela e sublime o que é que nós ganhamos com Cristo sendo o nosso Redentor, Salvador, Mediador. Ele vai fazer o seguinte, ele começa uma sequência, três coisinhas que ele diz que juntamente com Cristo nós recebemos. A primeira delas, por causa da misericórdia, por causa do grande amor, porque nós estávamos todos mergulhados na morte, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele então demonstra claramente que o motivo pelo qual Deus, ele, quando veio da morte, quando ele ressurgiu da morte, nós recebemos vida juntamente com ele, é pela graça. É pelo favor imerecido, é pelo amor incondicional. Na prática, graça é amor incondicional. Vida é a mesma coisa, irmãos. Vocês sabiam? Que vida é um favor que o homem não conquista? Como foi que Deus fez quando criou Adão? Adão disse assim, agora Deus, já que tu me fizeste do barro da terra, sopra nas minhas narinas. Foi assim que o barro disse para Deus? Não foi, irmãos. Foi um favor imerecido. Deus fez o homem e depois ele soprou na narina do homem o fôlego da vida. Nós, irmãos, até para estarmos vivos aqui, é um favor imerecido. Quanto mais sai da morte espiritual para a vida espiritual. Juntamente com Cristo, ou seja, Jesus estava morto, assim como nós estávamos mortos. Jesus morreu a nossa morte, não a morte dele. Ele não precisava morrer. Ele morreu a nossa morte, como diz o cântico, né? Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver o quê? A sua vida. Ora, irmãos, nós estávamos mortos e recebemos mais uma vez o sopro de vida em nossas narinas. E esse sopro se deu por meio de Cristo Jesus, o nosso Criador. Eu vou dizer aqui, o nosso Criador. Jesus nos criou e nos deu vida. E depois ele nos recriou. E eu vou mostrar para vocês isso aqui no texto. E nos deu uma nova vida nele. Não mais aquela que é baseada na morte, mas na que é baseada na vida. Então, o versículo 6, seguindo esse mesmo padrão do juntamente com ele nos ressuscitou, ou seja, nos deu vida, nos tirou da morte e depois fez o quê? Aí é que está, irmãos, mais uma vez, desculpa, pastor, ter que ficar falando de grego aqui, mas o texto grego, ele também continua nesse mesmo padrão, e juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Junto com ele, vida, juntamente com ele, ressurreição, juntamente com ele, glorificação.
Nós só somos alguma coisa se estivermos juntos com Cristo. A pergunta é, meu irmão, por que está abatida, ó minha alma? Por quê? Porque nós estamos andando cabisbaixos, irmãos? Por que nós não estamos alegres? Por que nós não estamos servindo a Deus com toda alegria, se tudo isso Jesus fez por nós? Nós éramos miseráveis e Deus foi rico em misericórdia. Nós estávamos mortos e Ele mandou o Filho dele morrer. Não foi pouca coisa, né, irmãos? Convenhamos. Convenhamos que Jesus não fez nada de qualquer jeito, irmãos. E por que está abatida, ó minha alma? Por que que o teu espírito está fraco dentro de você? Espere em Deus. Só que a gente já esperou e já conquistou. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E dentre elas está, juntamente com Ele nos deu vida, juntamente com Ele nos ressuscitou, juntamente com Ele nos glorificou. Estamos garantidos. Nós podemos viver alegres em santidade, irmãos. E para que Deus fez isso? Depois eu digo para vocês. Guardem o versículo 7. Por que Deus fez isso? A Bíblia já disse aqui no próprio texto, Ele é rico em misericórdia. Ele diz que há um grande amor que o move a isso. Agora, vamos esmiuçar? Paulo vai dizer no versículo 8 e no versículo 9 o seguinte: porque pela graça. É o porquê, irmãos. Por quê? Por que que Deus fez isso contigo quando tu nem conseguia dizer eu quero? Por quê? Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. E a fé, irmãos, é dom de Deus. Hebreus capítulo 12 diz claramente que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o instrumento pelo qual Deus usa para nos comunicar a salvação, que é a fé, foi um dom dele. E é por isso que ele disse, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, antes que eu esqueça, o apóstolo Paulo disse aos Efésios que Deus executa, desculpa, Efésios não, Filipenses, que Deus executa o seu querer. O seu? Ele diz que Deus executa tanto o querer em nós, mas o querer o quê? O querer Ele. E Ele também executa o efetuar, o realizar. E o que é o realizar? É o poder de levar a cabo o seu querer por Deus. Quando uma pessoa ela é chamada por Deus, irmãos, pela graça de Deus, ela recebe poder. Ela recebe poder de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo ora no capítulo 1 a respeito de iluminação, falando de poder de Deus, que ele executa em nós em Cristo, porque nós recebemos poder. Mas não é poder para derrubar ninguém, não é essas coisas não, irmãos. É poder para fazer a vontade de Deus, coisa que o nosso coração não tinha disposição, foi levado à disposição e foi levado a conquistar essa disposição. Efetuar aquilo que se passa no nosso coração transformado por Deus. Então, o próprio Deus executa os meios em nós, irmãos. É porque é pela graça que nós somos salvos. É o amor incondicional de Deus. Ele nos salva da condenação. E Ele não nos salva simplesmente para morar no céu. Eu sei que a gente escuta muito isso, irmãos. A minha filha, Valentina, o nome dela. Marcos, você conheceu a Valentina? Não, né? Vai conhecer lá em Linhares. Valentina tem 14 anos. Criada dentro da igreja no Evangelho. Eu perguntei a ela
por que ela não queria ir para o inferno. E ela disse: papai, eu não quero ir para o inferno. Porque Jesus não está lá com a sua graça, com o seu amor. Então por que tu quer ir para o céu, Valentina? Porque tu não vai para o inferno? Não, papai. Porque o Senhor Jesus está lá. Ela tem 14 anos. Ela entendeu o que é ser salvo pela graça. Ser salvo pela graça não é simplesmente ir para o céu, não, irmãos. É voltar para o jardim que tem no meio do Éden. É voltar para o lugar onde Deus habita, onde Deus está com toda a sua graça e misericórdia, porque Deus também está no inferno, irmãos, mas com toda a sua ira e o seu castigo. Você não é salvo simplesmente para virar personagem da novela A Viagem. Esquece, irmãos, aquilo ali não é o céu, não. Você foi salvo para estar em comunhão com Deus. E para que nós pudéssemos ser aceitos, nós precisávamos que alguém fizesse isso por nós, irmãos. Você quer ir para o céu, meu irmão? Mas o que é o céu? A questão não é que você vai ficar com roupinha branca e voando de nuvenzinha em nuvenzinha, não. Você vai desfrutar de bênçãos celestiais na sua plenitude. Você vai poder desfrutar do conhecimento de Deus, do gozo, da satisfação, de poder ouvir tantos irmãos glorificando. Imagina tu chegar lá no céu e ver irmãos que tu não mais pôde ver porque eles morreram e você sente saudade deles. Imagine quando você se encontrar com o apóstolo Paulo, com Moisés, quando você se encontrar com Jesus ressurreto, que tem um corpo que vai te lembrar lá no céu que você tinha um corpo e ia para o inferno, você vai lembrar todos os dias, porque Jesus vai ter um corpo pelo resto da sua eternidade, porque Ele assumiu a nossa condição para que Ele pudesse então ser o nosso Salvador. Salvador de nós mesmos, Salvador do inferno, Salvador da condição de escravizado, Salvador, libertador de um monte de gente que não prestava para nada espiritualmente falando, que não podia se salvar, era miserável. Por isso que o texto, quando ele vai explicar na continuidade o que é ser salvo pela graça, ele já diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Fica claro, não fica, irmãos, agora? É dom de Deus, não vem de vocês, é pela graça, é pelo amor incondicional, vem de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque os crentes não se gloriam em nada não, né, irmãos? Só os lá de Linhares, irmãos de Linhares, perdão. Mas só os irmãos lá de Linhares é que se vangloriariam, se fosse por escolhas dele. O pastor deles não é muito bom aí, entendeu? Se vangloriariam. Mas vocês são pastoreados pelo pastor Marcos. Vocês são pastoreados pelo pastor Esli. Mas, em geral, irmãos, os crentes até nessa hora se vangloriam. Se vangloriam do que não é deles, é do Senhor. Até pela graça nós ainda metemos a nossa vanglória. Mas Deus quis nos lembrar de que não é por nós mesmos. Justamente porque o propósito para o qual nós somos salvos é, primeiro, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma coisa muito típica lá do Ceará, irmãos. Vocês viram, né, que o meu sotaque não demonstra nada disso, mas eu sou cearense. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia visitar pessoas da família, caseiros que trabalhavam para a nossa família nas terras mais distantes e tal. A gente ia lá visitar, minha mãe levava aquelas coisas, roupas, compras, etc., para poder agradar as pessoas, né? Ela fazia isso, a minha mãe. E era interessante que quando a gente chegava na casa de uma pessoa, para demonstrar para minha mãe e o meu pai que eles estavam cuidando bem dos filhos, eles faziam o seguinte: eles davam banho nos meninos, colocavam a melhor roupa, normalmente ficavam sem calçados o dia inteiro, colocavam um chinelo, um sapato se tivesse, colocava enfileirado assim, e cada um tinha que dar a benção para o meu pai e minha mãe. Benção, tia Joana, benção, né, madrinha Joana, benção, madrinha Joana, benção, padrinho Edivaldo, benção, madrinha Joana, todo mundo tinha que dizer. Tu sabe o que significava isso, irmãos? Era a demonstração para aquelas pessoas que eram importantes para eles, que os filhos estavam bem cuidados, alimentados, vestidos, do jeito que a minha mãe e o meu pai queria que eles fizessem com os filhos. Deus, quando Ele quis nos salvar em Cristo Jesus, foi para mostrar, durante toda a existência de agora até o que não tem fim, que Ele é um Pai muito cuidadoso, que Ele é um Deus muito glorioso, que Ele é muito compassivo, misericordioso. Ele quer que nós nos lembremos. Lembra que eu contei aqui? Jesus vai ter um corpo pelo resto da vida, irmãos. Ele nunca mais deixará de ter o seu corpo glorioso, Ele nunca mais, porque vai sempre ser uma lembrança para nós de que há um Deus bondoso, misericordioso, que se entregou por nós, que nos serviu primeiro, e é para a sua glória, e não primeiro para a nossa, e muito menos para que você ande contando vantagem, dizendo: ah, eu sou salvo, malditos são os ímpios. É para a glória de Deus que nós somos salvos. Ele vai nos apresentar como seu despojo. Isso está em toda a literatura do Antigo Testamento, mas Isaías 53 mostra exatamente isso, que Jesus ele vai se gloriar no momento em que ele tiver o seu despojo em mãos. Deus faz isso para a sua glória. E como eu também já disse, o segundo motivo está no versículo 10. Por que nós somos salvos? Para o que, melhor dizendo? Somos salvos pela graça. Para que sejamos nova criatura em Cristo Jesus. E assim, novas criaturas em Cristo Jesus, feitos, destinados, tal qual destinados para sermos salvos, sermos vaso de honra, também destinados para boas obras. Não existe filho de Deus rebelde, irmãos. Existe filho de Deus mais difícil, né? Né, pastor? Existe filho de Deus mais difícil. Mas rebelde não, irmãos. Deus, ele muda o ser humano. Deus, ele transforma o ser humano. Deus, ele faz nova criatura aquele a quem ele amou. Ora, Efésios, se vocês são nova criatura, se vocês são feitura de Deus, que a palavra aqui é poema, né? Poema. Ou seja, feito com especialidade, com beleza, com harmonia. Deus te refez para viver em harmonia com Deus. Deus, ele te criou em Cristo Jesus. Essa palavra criou aqui, às vezes ela é traduzida do hebraico para o grego, para se referir à palavra criação, ou Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou isso e Deus criou aquilo. Então, Deus, ele nos criou espiritualmente mais uma vez, do nada. Nada o quê?
nada que ele encontrou no homem. Deus não fez uma reciclagem no coração do homem. Deus, ele criou um novo homem à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim, esse homem que está recolocado nessa condição, ele está então preparado. E ele diz que é de antemão. Preparado de antemão, mesma expressão lá de Romanos 9, 23, quando o apóstolo Paulo diz que há vasos de honra, de desonra, que ele fez um para a glória e outro para a desonra, etc, etc. Aí ele diz, Deus preparou estes vasos, Deus preparou estas pessoas de antemão para serem vasos de honra. Do mesmo jeito aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês foram feitos de antemão para viver em boas obras. Vocês foram feitos por Deus, em Cristo Jesus, redimidos do poder do pecado sobre vocês, para viver uma nova vida. Então, Efésios, por que é que vocês estão abatidos na alma de vocês? Por que igreja de Roraima? Por que igreja aqui em Boa Vista? Por que irmãos de Linhares, que eu sei que eles vão ouvir o sermão? Por que que nós andamos abatidos? Por quê? Por que que nós ficamos a nos escandalizarmos com o sofrimento do irmão, com a dificuldade do irmão e às vezes queremos retroagir na fé? Por que que quando estamos vendo as dificuldades da vida, nós não olhamos para as bênçãos que nós recebemos em Cristo e que não foram merecidas por nós, foram graciosas da parte de Deus? Por isso, irmãos, eu quero concluir dizendo a vocês, por que a sua alma está abatida, se você já está em Cristo Jesus? Espere em Deus, e você sabe que Ele não vai falhar. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Amém. Tu és bem-vindo aqui.